Instituto de Pesquisa e Intervenção Psicossocial Interpsi, de 2006 a 2020. Foi presidente da Federação Brasileira de Psicodrama, gestões 97-98 e 2007-2008. Presidente da Associação Centro-Oeste de Terapia Familiar, gestão 2010-2012. Membro do Conselho Científico da Associação Brasileira de Terapia Familiar, gestão 2010-2012. Membro da Seção de Terapia Familiar da Associação Internacional de Psicoterapia de Grupo e Processos Grupais, IAGP, a gestão 2012-2015, e autora dos livros, né? Entre os quais O Agente Social que Transforma, o Sociodrama na Organização de Grupos, Conversas Criativas e Abuso Sexual, uma proposta para o atendimento psicossocial, e Cuidado Vigilante, intervenção psicossocial com famílias em situação de maus tratos e violência sexual. Organizou diversos livros voltados a questões de cidadania, organização de grupos, sociodrama, intervenções grupais. É autora de artigos, capítulos e livros relacionados à terapia familiar e casais, violências, abuso sexual, intervenções grupais e práticas colaborativas. Então, é uma honra receber você, Marlene, na nossa casa, no nosso perfil. Aí eu te passo as palavras para que você faça a introdução do nosso trabalho de hoje, ok? Seja bem-vinda. Obrigado, Nilton, Marcele, a Célia também. Muito agradecida mesmo, fico muito lisonjeada de estar aqui com vocês. De fato, a SOGEP foi e é, eu considero que é a minha casa, porque trabalhei muito na SOGEP, muitos anos, e foi sempre uma coisa muito boa, era sempre muito bom estar aí dando aula, né, para o pessoal da SOGEP, então foi um tempo muito, muito rico também para mim. E, na verdade, era um tempo em que eu ensinava aprendendo, né? Isso, para mim, é muito claro, né? A cada vez que eu penso nisso, eu percebo claramente que eu ensinava aprendendo. Hoje também, é claro que eu ensino aprendendo, mas naquela época era uma coisa muito mais intensa e que eu observava muito mais. Então, eu fico realmente muito agradecida e muito lisonjeada de estar aqui com vocês na SOGEP. No dia 1º de abril, né, foi o dia que nós comemoramos 100 anos que Moreno fez o seu primeiro ato público, né, seu primeiro ato público em Viena, naquele momento das crises que passava Viena, quando ele fez aquele primeiro ato público, em que ele coloca a cadeira do rei no palco, e ele pede, então, para que as pessoas que quisessem ser rei por um minuto, por um momento, né, pudessem, então, ocupar a cadeira do rei. Então, esse centenário de Moreno está sendo muito importante, porque a gente tem descoberto que, tal como Moreno, naquele momento de crise de Viena, né, nós também estamos vivendo nesse momento um momento de crise, um momento de muitas dúvidas e incertezas, né, com essa questão da pandemia, e tivemos também, ao longo desse momento, que nos reinventar como psicodramatista e nos reinventar no momento de muita insegurança e de muitas questões tão difíceis que nós estamos vivendo nesse momento, né? E aí a gente começa, então, a entrar um pouquinho na ideia, né, do que é, na verdade, o psicodrama no momento desse, né, de tantas inseguranças e tantas incertezas. E a gente tem visto, né, que os psicodramatistas, e isso a gente pode observar naquele programa que é da FEBRAP, que se chama Revista Viva, que acontece todos os sábados, ou a cada 15 dias, aliás, não é todo sábado, a cada 15 dias, que eles têm mostrado, né, o quanto os psicodramatistas têm escrito e têm trazido coisas tão inovadoras nesse momento da pandemia, nesse momento em que a gente teve que se reinventar enquanto terapeuta, enquanto coordenador de grupos, seja grupos das mais diversas naturezas, né? A gente tem feito tudo isso hoje via online, e não é simples e nem fácil fazer o que nós temos feito via online, né? Quando a gente atende apenas uma família ou um casal,
parece, ou então individualmente, parece ser mais fácil, porque a gente tem mais controle da situação. Mas quando a gente tem um grupo, assim como está aqui agora, né, vocês, um grupo grande, e a gente tem que criar estratégias e possibilidades de fazer com que esse grupo possa ser trabalhado e possa, eles juntos, encontrar saída para as suas dificuldades, para suas questões, né, que eles trazem no grupo. Então, é muito mais difícil e a gente tem passado por essa experiência e espero que a gente tenha crescido e aprendido, tal como Moreno fez, né? Porque Moreno pensou naquele momento, né, que ele gostaria de fazer um procedimento que fosse para a humanidade inteira. A gente não precisou da humanidade inteira, mas só um grupo pequeno, assim como esse, já é difícil a gente coordenar e fazer o trabalho, né? Então, Moreno, ele cria, né, essa proposta que é o psicodrama, e ele vai trazer a questão ele vai falar principalmente da sua existência, né? De como a sua existência, através da ação, pode servir para nós como possibilidade, como proposta de trabalho, como ele fez naquela época. E o psicodrama, ele foi vivido, né, ao longo desse tempo, que eu estava contando aqui agora, essa questão do Fonseca e dessa outra pessoa da Asbac, que ainda não me veio o nome ainda. Então, eles estavam falando da história do psicodrama, e eu também, quando fui pensar no que eu gostaria de falar aqui hoje, eu fiquei pensando assim, como foi a minha história, a minha introdução no psicodrama. Como que eu cheguei no psicodrama, né? Na verdade, são muitos anos, né? Eu cheguei no psicodrama em 1980. Vocês veem que provavelmente muitas de vocês ainda não tinham nascido, né? E naquela época que eu cheguei no psicodrama, o psicodrama tinha duas vertentes muito fortes e muito claras, que era o psicodrama psicoterapêutico e o psicodrama que na época chamava pedagógico, né? E as pessoas, elas tinham uma dificuldade muito grande, os psicólogos e médicos tinham uma dificuldade muito grande de aceitar aquele psicodrama que a gente chamava de pedagógico, né? Que era mais, estava mais incluído e vivenciado pelos pedagogos, pelos assistentes sociais e por outros profissionais que estavam também ligados ao psicodrama e que tinha feito também a sua formação no psicodrama, mas eles não eram muito bem aceitos. Foi se acentuando uma bifurcação desse psicodrama, muito que para a gente parecia muito grave, porque quando a gente olhava a teoria de Moreno, a gente via que o Moreno tinha uma única teoria para os dois modos de trabalho, para os dois modos operantes desse trabalho, e a gente foi percebendo que estava se construindo uma bifurcação nesses dois psicodramas, e como, então, trazer de volta esse psicodrama. E aí, o psicodrama, ele começou, esse psicodrama pedagógico, ele pôde ir sendo cada vez mais pensado, organizado, né? Que depois veio a Maria Alicia Romanha, que foi uma grande contribuidora, né? Trouxe uma grande contribuição desse psicodrama pedagógico. Ele foi sendo incluído muito devagarzinho nas universidades, na época que surgem as políticas públicas no Brasil, e essa época, né, que surgem as políticas públicas no Brasil, começou-se, então, fazer um trabalho muito forte de grupos nas instituições, na rua, nas escolas, né? Então, começou um trabalho muito importante na comunidade, principalmente, né? Que foi também um pouco aquela época das comunidades terapêuticas. Então, esse psicodrama, que é a socioterapia, né? Que é o que nosso objetivo de falar hoje, que é o sociodrama, ele foi criando corpo, embora ele entra para as universidades pela porta dos fundos, porque ele não era considerado um método, né, de pesquisa, um método de coleta de dados, e então esse psicodrama foi entrando muito devagarinho pelas portas dos fundos das universidades, até ele se constituir e ser hoje, né, um grande trabalho que nós, psicodramatistas, fazemos nesse momento.
A Heloísa e eu estamos organizando um livro, né? Que é um livro de psicodrama. A Célia também tem junto com a gente um artigo lá, que é um livro que foi pedido para que os psicodramatistas brasileiros fizessem, né? Para que pudessem ser levados para as comunidades, por exemplo, da Índia e de outros países daquele hemisfério, para que eles pudessem conhecer mais de perto o psicodrama. E uma coisa interessante, que nesse livro, né, a maior parte dos artigos que são escritos em atendimentos que são ou comunitários, ou institucional, ou na escola, ou nos hospitais. Então, é esse psicodrama, né, que vai trabalhar o grupo como um todo, que vai trabalhar o grupo como o protagonista principal, aquele que a gente vai trabalhar as questões dos oprimidos e dos opressores, né, porque é nessa luta coletiva do sociodrama que a gente vai ajudar as pessoas a encontrar as suas respostas e as respostas das suas dificuldades, ou então dos seus dilemas. E esse sociodrama, então, ele foi sendo cada vez mais explorado, e hoje ele é um trabalho muito, muito importante e muito grande no Brasil. E a gente hoje vê falar muito mais desse sociodrama, né, que está ligado às instituições, às escolas, aos hospitais, à rua, né? Muito mais desse sociodrama, desse psicodrama, do que praticamente do psicodrama clínico. Não que ele não existe, não tenha valor em absoluto, né? Ele existe, tem valor, mas o psicodrama psicoterapêutico, ele fica lá dentro do consultório, num espaço muito mais preservado, né? Muito mais relacionado a uma população mais elitista, que, de uma certa forma, tem mais condição de pagar para uma psicoterapia. Esse outro psicodrama, né, que é o sociodrama, que a gente está falando de outro psicodrama, mas é o mesmo psicodrama, né? O sociodrama, ele está na rua, né? Ele está onde Moreno disse, né, que a gente deveria sair para a rua e poder fazer o psicodrama na rua, fora dos consultórios, onde aquela população que está lá precisava da gente. É aquela população que está lá fora que precisa de nós. Então, que a gente saísse para as ruas e pudesse fazer esse psicodrama que está mais relacionado, então, ao grupo como um todo, né? E ao grupo no sentido de que sempre ali, né, há um espaço onde a gente vai trabalhar o coletivo, onde a gente vai trabalhar junto com aquele grupo para descobrir, né, quais são os aspectos, os meandros que estão presentes naquela matriz sociométrica que está ali naquele grupo, mas que não aparece na primeira mão, né, na primeira hora que você olha para aquele grupo, essa matriz sociométrica não aparece, né, mas ela está ali presente, e é aquela matriz sociométrica que precisa ser desvelada, que precisa ser trazida à tona, para que aquele grupo, para que a gente possa dar voz e votos, né, àquelas pessoas que estão ali e que estão precisando de serem ouvidas, ou que talvez nunca foram ouvidas anteriormente, né? Então, é um pouco esse sociodrama que eu gostaria de falar hoje para vocês, né? Do trabalho que eu realizo com a violência, então, né? Esse sociodrama que é o que sustenta e que dá, de fato, suporte ao nosso trabalho ligado à violência. A gente sabe que violência é crime, né? E que a violência no Brasil ela é estrutural e ela é sistêmica. Ela é estrutural porque a nossa principal violência, né, é a exclusão social. A exclusão social é a maior violência que nós temos aqui. E essa exclusão social, o fato de ser uma exclusão social, de ser uma questão estrutural do Brasil, ela vai gerando outras violências e outras formas, né, de violência que vão cada vez mais atingindo as populações, e todas as populações, né? Não é só aquelas populações mais vulneráveis, mas toda e qualquer população é atingida hoje pela violência, principalmente agora na pandemia, em que os problemas, né, que estão aí, embora eles já existissem, né? A pandemia agravou ainda mais os problemas que existiam, né? E essa violência, então, ela tem aparecido muito gravemente em todas as situações e também dentro das nossas casas, porque
O fato das pessoas ficarem muito juntas, muito próximas, e então a gente tem visto, né, como a violência está presente também nesses outros ambientes, né? E aí a gente fica, as pessoas às vezes nos dizem, a pandemia fez com que a gente se tornasse mais violento, e a pandemia fez com que a gente se tornasse assim como estamos agora. Aí, na verdade, é preciso que as pessoas comecem a compreender que, sim, a violência, a pandemia contribui, sem dúvida alguma, mas a violência, ela não é gerada naquele momento em que ela aparece. A violência, ela é gerada muito anteriormente. Ela faz parte de uma comunicação violenta que existe nos grupos, nas famílias, né? E essa comunicação violenta, ela está presente muitas vezes, né, numa geração anterior, numa geração antecedente, e ela vai sendo construída ao longo, né, daquela fermentação, daquela interação entre as pessoas, e essa violência, então, já estava presente. Ela apenas não conseguia aparecer ainda, e agora ela tem, então, se tornado mais fortemente aí nas nossas casas, né? Bom, e ela é sistêmica também, né? Eu falei que ela era estrutural e ela é sistêmica. Ela é sistêmica porque é importante a gente entender que a violência ela tem um circuito, né? E que quando a gente trabalha com essa violência, a gente tem que trabalhar todo o circuito que está em torno da violência, né? Então, faz parte desse circuito a vítima, o ofensor, a família, né? Que está ali participando também daquela construção, e todo o sofrimento de todas essas pessoas que estão ali. Então, esse circuito da violência, ele precisa atingir não só a questão individual, mas a questão relacional, né? Principalmente a questão relacional, porque ela é uma comunicação, uma forma de dizer o que eu estou precisando falar para o outro, né? E não consigo, e falo dessa forma violenta, e então essa violência, ela faz parte de todos. E, portanto, né, quando às vezes a gente fica pensando assim, que muitas vezes a gente pensa, aquela mulher que foi violentada, ela não é apenas a vítima, ela é também uma responsável por aquilo que acontece, né? No sentido de que todos nós fazemos parte desse circuito da violência quando ele está presente na nossa vida. Todas as pessoas que estão ali em interação fazem parte desse circuito da violência. Então, é importante a gente entender a violência dessa forma, né? E tem muitos outros aspectos, imagina, que a gente poderia falar com relação à violência, né? Mas eu queria só ler aqui para vocês o que o Ministério da Saúde, deixa eu ver, cadê aqui? O Ministério da Saúde fala, né? Será que eu vou achar aqui o que o Ministério... Bom, não vou achar, então deixa, a hora que eu achar eu vejo. Bom, então, veja bem, nós temos um trabalho, né? E eu estou falando nós, porque são várias pessoas, né? Uma equipe que faz parte do Programa de Assistência à Violência da Secretaria de Estado do Distrito Federal, e então é um grupo de pessoas grande, né? E dentre elas, né, existem duas pessoas que estão na universidade, uma que é a Liana Fortunato Costa, que é a grande criadora, é a grande inspiradora, né, desse trabalho, com certeza, e eu que estou lá também na universidade. Então, a gente faz parte desse grupo, e junto com os técnicos do PAV, então, a gente vai trabalhar várias formas de atender a violência com diferentes populações, e todo o nosso trabalho, ele é organizado a partir do sociodrama, né? Porque todo o nosso trabalho é feito em grupo. Quando a gente trabalha com violência, é muito mais eficiente e efetivo o trabalho quando ele é realizado na família e quando ele é realizado no grupo. Como eu tenho também meu consultório particular, e eu, às vezes, atendo violência sexual, por exemplo, no consultório particular, eu fico vendo a diferença que é você atender uma família sozinha, que vem trazendo aquela dificuldade, e você atender um grupo de famílias que estão vivendo aquela dificuldade. O grupo, ele avança muito mais, ele cresce muito mais, as pessoas que estão ali e que vivenciaram aquela situação, ou estão vivenciando aquela situação de violência, elas têm muito mais oportunidade no grupo de construírem suas
possibilidades futuras, de pensar no como elas podem sair daquela situação de violência, muito mais do que uma família que vem isoladamente para o consultório. Então, todo o nosso trabalho está plantado dentro do sociodrama, em que a gente utiliza diferentes recursos, né? E para cada grupo, a gente criou um programa, né, em que a gente tem temas, em que cada sessão a gente trabalha um tema. Então, os nossos sociodramas com esses grupos são sempre tematizados. Existe um espaço onde as pessoas se reúnem e a gente, então, faz uma média de 8 a 5 encontros, de 5 a 8 encontros com cada grupo, e todos esses grupos, então, são trabalhados com o psicodrama tematizado. Por quê? Porque como a gente realiza um trabalho psicossocial, no trabalho psicossocial, a demanda não existe. As pessoas que vêm para o trabalho psicossocial, eles não têm demandas. A demanda é sob obrigação. Ou porque o juiz mandou, porque a escola nomeou, porque o conselho tutelar levou, né? Mas as pessoas não têm uma demanda. Se por elas não buscariam elas não buscariam o programa para serem atendidos, porque elas acham que onde elas teriam resultado é ir na delegacia, né? Onde elas poderiam ter um maior resultado ir na delegacia ou até mesmo no conselho tutelar. Mas o conselho tutelar não vai realizar um trabalho de fazer um programa de atendimento àquelas vítimas ou àqueles ofensores, né? Então, elas não procurariam. E aí, então, esses órgãos, né, quer seja a vara da infância ou a vara da justiça, manda para esse programa de atendimento à violência, e lá a gente constrói, junto com aquela população, uma demanda para que eles queiram participar daquele programa, para que eles queiram encontrar naquele programa uma possibilidade de melhora daquela situação em que eles vivem. Então, esse trabalho psicossocial é sempre feito com grupos, sempre feito com as famílias. A gente faz grupos com diferentes famílias ao mesmo tempo, com um número de, no mínimo, 10 famílias ao mesmo tempo, para que a gente possa ter a oportunidade de trabalhar o maior número de famílias com o menor tempo possível, né? E aí, os sociodramas, eles vão ter, principalmente, né, 3 aspectos importantes. Primeiro, que a gente trabalha, geralmente, no como se, principalmente com os ofensores, porque não existe nenhum ofensor, nos mais diversos grupos que a gente já teve, que ele chegasse lá e dissesse que ele é responsável por aquilo que ele fez. Eles nunca são responsáveis por aquilo que eles fizeram, porque eles sempre acham que tem outros fatores, outras questões que levaram a eles tomar aquela atitude, né, de fazer uma ofensa, de fazer um abuso sexual, e eles nunca se consideram, então, responsáveis por aquilo. Então, a gente sempre tem que trabalhar no como se, porque no como se, que é essa possibilidade, né, que Moreno nos deu, a partir dessa criação, né, desse espaço onde a gente pode fazer cenas e construir espaços de criação, eles podem, então, entrar no papel e começar a compreender aquilo que eles fizeram com as suas vítimas, aquilo que eles fizeram nas suas vivências, né, de abuso sexual. Então, a gente utiliza extremamente o como se em todos os programas, porque nós temos programas atendimento às crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual, atendimento a adolescentes ofensores, porque hoje em dia a gente tem muitos adolescentes ofensores, né, que praticam a ofensa sexual com suas irmãs, com suas primas e mesmo com as pessoas que vivem em torno daquela comunidade. Então, nós trabalhamos com os adolescentes ofensores, trabalhamos com os ofensores adultos, né? Que são esses que eu estava dizendo para vocês, que nunca reconhecem que praticaram, né, nenhum tipo de ofensa, e trabalhamos também com as mulheres e homens que sofreram violência, né, que estão violência doméstica. E hoje tem aparecido cada vez mais as mulheres que também praticam violência sexual, porque antigamente parece que elas ficavam mais escondidas, era um tabu elas aparecerem, hoje elas estão aparecendo com mais presença, né? Então, a gente trabalha, tem também as mulheres que são ofensoras,
e também os homens que sofrem violências domésticas. É muito interessante ver isso também, né? Porque a gente aprendeu, de modo geral, que as mulheres sofrem violência doméstica, né? Mas hoje, cada vez mais, tem aparecido também homens que também sofrem violências domésticas, né? Pelas suas mulheres. Então, eles também são atendidos. Então, nós fazemos, então, esses 4 grupos que são diferenciados, todos eles, né, utilizando do sociodrama, utilizamos o Como Se, utilizamos muitos jogos, os jogos dramáticos, né, para a criação de espaços possíveis onde eles podem entrar na dinâmica, onde eles podem, entre eles, né, exercitarem diferentes possibilidades desse trabalho, e utilizamos muito também o duplo, que é uma das técnicas do psicodrama. O duplo, ele nos ajuda a ampliar e trazer um diálogo que possa ser mais possível de ser compreendido e que possa ser um diálogo que narra um início, um meio, um fim de alguma vivência que eles viveram, né? Porque o que acontece? Quando a gente põe, por exemplo, uma mãe e uma filha para conversar acerca da violência que ela viveu, o diálogo entre elas duas não acontece, porque elas nunca aprenderam a fazer esse diálogo. E a relação, em função da violência, está interrompida. Então, esse diálogo não vai acontecer. Então, o que a gente treina, né, os nossos estagiários, eles são os nossos egos auxiliares, e eles vão, então, fazer o duplo para possibilitar que aquela conversação, que aquele diálogo possa ser ampliado e eles possam fazer compreensão das dificuldades que aquela vivência, então, trouxe para eles, quer seja em qualquer um desses grupos que a gente atende. Bom, eu não sei, eu não vou descrever cada grupo, o Newton, porque senão nós vamos gastar nosso tempo todo falando disso, porque é muito intenso todo esse trabalho, é um trabalho de muita coragem que a gente faz, né? Os PAVs, eles existem, que é os Programas de Assistência à Violência, eles existem em cada cidade satélite, eles estão junto dos hospitais regionais de cada cidade satélite. E o nosso hospital de referência, aqui no plano piloto, né, o Agarram, que é um hospital que está bem do lado da rodoviária, onde tem mais acesso, essa população vulnerável pode chegar com mais rapidez a esse hospital, embora, desde que a pandemia começou, nós tivemos que suspender o nosso trabalho, primeiro porque ele não pode acontecer em grupo, a gente não tinha permissão para realizar o trabalho em grupo na pandemia, e também porque o Hospital Agarram, aqui em Brasília, foi transformado em hospital de referência da Covid, então todos nós fomos retirados de lá e nós não pudemos mais exercitar, então, esses grupos desde o primeiro semestre do ano de 2020. Então, a gente tem feito trabalhos numa outra unidade do GDF, em que os técnicos têm atendido as pessoas, as famílias individualmente, e quer seja a Liana ou eu, vamos fazendo, então, a supervisão desses profissionais que estão lá nos PAVs. E a gente começou agora, então, a pegar esses grupos que a gente fazia, vivencial, das famílias, e começamos a fazer o atendimento online agora, depois de algum tempo. Então, juntamos essas famílias e vamos fazer o atendimento online. Mas a gente achou muito difícil, por quê? Porque as famílias, primeiro, elas não têm uma internet que tenha sustentação para ficar ali por 1h30, 2 naquele trabalho, né? Segundo, que eles não sabem fazer o uso do computador, então não sabem como liga, não sabem como desliga, não sabem como faz isso, não sabem. Então, é muito difícil que a gente possa fazer, mas nós estamos lutando e não abrimos mão. Vamos começar agora o outro grupo no início agora de maio e numa perspectiva de ajudar um pouco essas famílias que sofrem e que estão podendo ter essa possibilidade de trabalhar, e eles adoram trabalhar com o sociodrama. O sociodrama é, por excelência, um trabalho de grupo que é fantástico, né? E que é ímpar, ele é
não tem nenhum outro trabalho de grupo que supera o psicodrama, e principalmente quando a gente utiliza o sociodrama, né, para o crescimento desses grupos, para que a gente possa dar voz a essas vozes que não têm vozes, né, de modo geral, na vida. Então, é um trabalho por excelência. Eu não sei se fica bem só isso que eu falei, Nilton, e agora as pessoas poderem fazer perguntas. Olha, só isso, você falou só isso tudo, né, que você falou, né, Marlene? Porque assim, é um manancial de conhecimento, de experiência, tem né? tanta coisa para falar que... É né? muita coisa. A gente ficaria aqui te ouvindo às 3 horas, mas eu gostaria de assim, trazer um ponto, eu acho interessante quando você fala sobre a violência como estrutural e sistêmica, né? E como ela é estrutural e sistêmica, ela é naturalizada nas famílias, né? Então, o famoso lar, a sacralidade do lar, né? O lar é sagrado. Então, fica ali naquele reduto do lar, e ela é tão sistêmica, estrutural, que passa a ser naturalizada, né? E talvez, por isso, quando você fala que não tem demanda, as famílias não têm demanda, ela é uma demanda gerada pela justiça, pelos conselhos, né, tutelares, pelo juizado da infância. Eu acho que tem um pouco disso, dessa naturalização da violência na família. Ela já nasce naquele sistema e é retroalimentado através da comunicação, dos atos, do desempenho de papéis. E como é que vocês trabalham isso com o sociodrama? Como é que vocês trabalham essa naturalização da violência dentro da família? É porque, na verdade, as famílias, não só essas famílias, mas de modo geral, né, Nilton, a nossa sociedade, ela naturalizou a violência e tem um conformismo com ela, né? Então, a gente não, as pessoas não se tornam perplexas diante de violências, por exemplo, como essa que a gente viu na televisão, desse casal que mata a criança, que mata o filho, né? Porque lá nesse PAV também a gente trabalha não só com a violência sexual, mas com os maus tratos, né? As crianças que são maltratadas pelos pais. E esses maus tratos das crianças, eles ocorrem principalmente porque os pais estão brigando entre eles, os pais têm uma violência muito já intrincada entre eles, e os pais batem nos filhos porque os filhos estão incomodando, ou porque eles ficaram irritados porque o marido fez tal coisa, ou porque a mulher fez tal coisa. Então, existem muitos maus tratos realmente na vida dessas crianças. E essa naturalização acontece, e por isso que nós utilizamos principalmente o duplo, que vai ajudar as mães, os pais, as famílias de modo geral, entender qual é o significado daquilo que aquela família está vivendo, daquilo que aquela criança está vivendo. Porque, às vezes, a mãe chega para a criança e diz, fala aí o que é que você quer falar? O que é que você quer falar para mim? Então, muitas vezes a mãe fala assim, e a criança não dá conta, ela não tem coragem de dizer para a mãe aquilo que ela está falando. Você foi maltratada? Nada, não tem nada a ver isso. Lá em casa, na nossa casa, não tem violência, não tem nada a ver com isso. Então, a mãe precisa compreender que significado a criança dá para aquilo que ela está vivendo, né? Então, a gente trabalha muito no sentido de fazer com que elas compreendam que elas também sofreram violência. E eles, né? Eles, os pais, também sofreram violência e muitas vezes eles não se deram conta da violência que eles sofreram, porque a gente sabe que a maior parte das pessoas que hoje fazem violência, né, daquelas pessoas que são violentas e exercem essa violência, elas sofreram violência na sua infância, as mais diversas violências na infância, quer seja violência sexual, física, psicológica, ou então poliviolências, né? Multiviolências. Elas são polivitimizadas, né? No sentido de que elas sofreram violência física, psicológica e tantas outras. Então, para elas, aquilo passou a ser tão comum, né, que elas não compreendem que aquilo é uma violência. Então, a gente trabalha, sim, utilizando, principalmente fazendo com que os pais, a família compreenda, né, o significado da violência para aquela criança ou para aquele adolescente.
qual foi o significado da violência para ele, né? Para a mãe pode não ter valido nada, mas para a criança tem um significado. E aí o ego, como a criança não dá conta de falar, então o ego auxiliar, né? O nosso ego auxiliar, que é um estudante que foi treinado, né? Para isso, um aluno de psicologia, ele vai atrás da criança e ele pode dizer para a mãe: não, mãe, você não sabe o que eu vivi, porque eu nunca tive coragem de te contar, por exemplo. Então, aí a mãe começa a dizer, então, conta aí, o que é que aconteceu? Então, o ego auxiliar vai lá de novo e ajuda a criança a expressar aquilo que ela está sofrendo, que ela está vivendo. O fato é que, ao final do trabalho, nossos trabalhos são, como eu falei para vocês, no máximo de 5 ou 8 encontros, porque aquelas famílias que não têm demanda, elas não conseguem permanecer num trabalho psicossocial, por mais do que esse tempo. Primeiro, que eles não têm tempo. Segundo, que não têm dinheiro para pagar o ônibus. Terceiro, que a patroa não dá espaço para eles irem ao trabalho. Então, tem N coisas que impedem eles de ir. Então, eles não dão conta de ir ao trabalho mais do que isso. Então, a gente aproveita ao máximo o dia que eles vão. Cada encontro nosso dura 3 horas para que a gente possa fazer o máximo que a gente puder. E a gente entende também que essa violência, ela é complexa, porque ela não vem só de um fator, não é só uma questão que causou a violência, não é uma questão linear, isso é por causa daquilo, essa violência aconteceu por causa daquilo. Não, é um multifatores, ela é multifatorial, é várias questões que estão ali imbricadas dentro daquela efervescência da interação familiar que faz com que a criança sofre violência, né? E a mãe e o pai precisam compreender também, né, quais são esses principais fatores que causam a violência naquela família. É claro que se nós temos 10 famílias que vão vir para o nosso trabalho, a gente pensa que, de modo geral, nós temos umas 5 ou 6 famílias que fazem uma compreensão total daquilo que a gente trabalhou, que consegue entender aquilo, que consegue assimilar e que vai levando embora, né, alguma coisa daquilo que a gente trabalhou com elas. Outras aprendem alguma coisa, assimilam, aliás, alguma coisa ou outra, e outras não assimilam coisa alguma. A gente sabe que todo trabalho tem essa possibilidade, né? Nem todos têm o mesmo engajamento e nem todos têm a mesma capacidade de compreensão naquele momento. Pode ser que depois aquilo reverbere na vida deles com o passar do tempo, né? Ok, interessante, né? A gente sabe que o trabalho social é um trabalho que necessita de uma série de fatores, inclusive o apoio de uma instituição, né? No caso, vocês estão ligados ao NB e ao Agarram, né? Que dá esse suporte material e de espaço físico, e isso, de alguma forma, ajuda, né? Para que a coisa aconteça. Tem uma colocação aqui da Neilane, que fala: por isso a importância de um trabalho multiprofissional. Encantada com essa ação, teria que ter isso no Brasil todo, obrigatoriamente, né? Pudéssemos nós né, termos essas equipes, né, multiprofissionais para atuar no Brasil inteiro, né? Deixo aberto aqui, são 8h50, né? Sou tão rápido. Passou rápido, né? E você passou muita informação, né, Marlene? Queria abrir para quem quiser fazer alguma pergunta, porque eu teria algumas interrogações, mas eu acho mais interessante se o público puder fazer algumas perguntas, né? Quiser interagir com você, eu acho que seria mais rico. Claro, enquanto alguém se alvora fazendo uma pergunta, eu quero dizer que seria, sim, muito importante que nós tivéssemos essas equipes ao longo do Brasil que pudesse fazer um trabalho, né? Mas esse trabalho com os ofensores, principalmente os ofensores adultos, é um trabalho muito recente, um trabalho que foi muito difícil de ser organizado e montado, né? É porque a nossa inspiradora lá, a Liana Fortunato Costa, eu acho que vocês conhecem também, a Célia conhece muitíssimo, né, Célia? Foi nossa orientadora, né? Ela é uma guerreira, na verdade, e ela, então, introduziu esse trabalho, mas é um trabalho que muito pouco acontece no Brasil. A gente não tem nem referências
de artigos, de coisas escritas no Brasil. Né? A gente tem utilizado de referências internacionais, porque não existe, na verdade, no Brasil, muito pouco trabalho no Brasil com essa população. Né? Uhum. E em 2011 eu participei junto com a Mônica Café, alguns outros psicodramatistas, de um projeto aqui na PUC Goiás chamado Inverter na Rota, que era justamente o trabalho com autores de violência sexual. A gente atendia os autores de violência sexual contra crianças e adolescentes sentenciados. Já estavam presos lá no presídio aqui de Goiânia, e a gente atendia esses autores de violência lá no presídio. E o projeto, o prolongamento do projeto era, depois de atender esses autores, atender a família, ver como é que eles estavam, como é que eles estavam vivenciando toda aquela ausência, né, daquele homem do lar e toda a história de violência que aconteceu. Mas foi uma da maior dificuldade, a gente não conseguiu atender as famílias, porque nunca tinha condição, por causa de trabalho, por causa de transporte, ou por causa de problema de alimentação, uma série de coisas, problema de medo, né? Porque, nossa, ele está preso, vocês atenderem ele lá, eu vou para uma instituição para falar de como é que foi esse abuso. Então, nós encontramos muita dificuldade para atender as famílias dos autores de violência sexual, uma resistência muito grande. Mas, com eles, nós conseguimos fazer um trabalho, publicamos esse trabalho na Revista Brasileira de Psicodrama, em 2012, tem lá um artigo meu e da Mônica Café sobre esse atendimento, e realmente não é um trabalho fácil, não, mas de grande repercussão na vida das pessoas que se envolvem com eles. E como ninguém te fez a pergunta, deixa eu te colocar aqui, eu fiquei curioso de saber, quando você fala grupo de famílias, se você define algum número de participantes, ou seja, só o ofensor e o ofendido, ou é quem pode ir que vai? Essa seria a primeira pergunta. A gente atende o grupo de ofensores, só os ofensores, porque os ofensores não levam suas famílias. Eles não aceitam misturar-se com outras pessoas, eles não querem ser identificados, eles não querem assinar nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de... Por exemplo, quando você faz a pesquisa, que você quer que eles assinem o termo de compromisso, né? Eles não assinam, porque eles têm medo do que aquilo vai comprovar que, então, eles realmente fizeram um abuso sexual. Eu falei que eles nunca eles se consideram responsáveis, né? E é nunca mesmo, então eles não aceitam. Mas as famílias, a gente trabalha com as famílias, principalmente com as vítimas, as crianças vítimas, né? E aí nós temos um número de 10 famílias, a gente atende 10 famílias ao mesmo tempo. E essas famílias, elas vão com as pessoas da casa que querem participar. Então, os homens têm muita dificuldade de ir, né? Nós sabemos que os homens, cada vez mais, eles têm dificuldade de participar desse tipo de trabalho. Então, nós temos, por exemplo, 10 mulheres, temos 2 homens, por exemplo, né? Alguns pais que querem ir, e alguns pais vão, mas muito poucos homens. Então, as mães vão carregadas dos seus filhos, porque elas têm um monte de filhos, e elas não têm com quem deixar, então elas vão com aquela, como dizem os estagiários, ela está chegando com uma reca de meninos. Então, elas vêm com vários filhos, desde os mais adolescentes até os menos adolescentes, né? Os mais pequenininhos. Então, a gente trabalha todo esse contingente de pessoas ao mesmo tempo. E aí a gente usa os jogos dramáticos, a gente utiliza de todas essas experiências. No trabalho com as mulheres vítimas de violência doméstica, a gente utiliza uma metodologia que foi criada pela Liana, que é o grupo multifamiliar, né? Onde a gente trabalha, toda a família vai, toda a família, pai, mãe, filhos e tudo, né? Principalmente quando a gente trabalha também com os ofensores adolescentes, vai a família inteira, e aí os pais vão mais, porque quem é o ofensor é o filho, não é ele pai, né? Então, o que acontece? A gente faz o trabalho, ele consiste de dividir, no primeiro momento do aquecimento, a gente trabalha toda a população que vai, que pode ser, às vezes, 50 pessoas.
Então, trabalhamos toda a população juntos, aí dividimos essa população. Criança numa sala, adolescente noutra sala, adulto noutra sala. Vamos trabalhar o mesmo tema que a gente trabalha com, é o mesmo tema para todos, só que numa linguagem que é específica para cada um. Os adolescentes, nós vamos falar uma linguagem que é específica para o adolescente entender, para a criança entender e para os adultos, pais compreenderem. Então, quando a gente fala, né, o aquecimento é junto, a dramatização, a ação propriamente dita é separada em pequenos grupos e depois, de novo, os comentários a gente junta todos de novo, para que cada um vai falar qual foi a produção que eles fizeram naquele dia com relação àquele tema que foi trabalhado. Certo? Então, a gente faz esse tipo de movimento. E aí precisamos de vários técnicos, né? Ao mesmo tempo trabalhando para poder atender toda essa população junto, né? Tem uma pergunta aqui da Juliana Oliveira, dando parabéns pelo trabalho e perguntando: gostaria de saber se o trabalho na saúde pode ser realizado também no CREAS. Sim, no CREAS. Quando eu fiz o meu doutorado, eu fiz no CREAS, né? E eu trabalhei também com as famílias. Naquele momento, eu trabalhei com as famílias com a perspectiva de elas trabalharem as narrativas que eles tinham sobre as violências, né? Como elas narravam as violências vividas. Então, a gente trabalhava também as famílias no CREAS e essas famílias eram trabalhadas no CREAS por esse programa dos grupos multifamiliares, né? Que é esse último que eu coloquei agora. Toda a população vai, a gente divide conforme a idade, né? A criança, adolescente e os adultos. Então, no CREAS, fazem-se muitos trabalhos ligados à questão da violência sexual, utilizando os grupos multifamiliares. Agora, é muito interessante poder, se a gente pudesse ter tempo de falar quais são os temas, por exemplo, que são trabalhados em cada uma desses programas, né? Porque são talvez temas... você pudesse falar rapidinho, assim, só citar alguns temas, né? Acho que fiquei curioso, acho que as pessoas devem estar curiosas quais seriam esses temas, né? Deixa eu achar aqui, tá? Como é um sociodrama temático, né? Você falou que seriam sociodramas temáticos. Isso, deixa eu achar aqui onde estão os temas. Aqui. A comunicação, então, com certeza, né? Que você falou na comunicação não violenta. Então, veja, a gente, aqui, olha, com os adolescentes que cometeram ofensa sexual, foi o que eu primeiro encontrei aqui, vou falar para vocês. Então, são 8 encontros, né? O primeiro encontro, a gente trabalha vítimas e adolescentes precisam de proteção. Segundo tema, na adolescência, a sexualidade começa a se expressar. Terceiro, né? O abuso sexual é uma violência e um crime. A violência perpassa por várias gerações. Então, a gente vai trabalhar com eles a ideia do genograma, tudo isso em grupo no sociodrama, né? Tudo utilizando o sociodrama para trabalhar o genograma, né? O quinto encontro, o adolescente precisa de um projeto de namoro com a ajuda da família. Porque o adolescente ofensor é aquele que abusa de uma criança porque ele começa a desenvolver os seus aspectos de sexualidade e ele não sabe o que fazer com aquilo, né? Então, a gente vai trabalhar com ele essa ideia, né, do namoro e a família precisa ajudar, né? Então, esses são os temas que a gente trabalha com o adolescente ofensor. Eu queria achar aqui dos adultos ofensores. Os adultos ofensores. Então, vamos aqui os adultos ofensores, né? O primeiro encontro é avaliação e incremento da autoestima. O que eles chegam lá, eles são nomeados na prisão, né? Por nomes horríveis. Nomes, coisas horríveis que eles são nomeados. E eles têm que viver em celas separadas, porque senão são mortos, né? Por conta dessa questão de terem abusado, principalmente das crianças. E, então, eles chegam como eles são chamados de Jack Estripador, eles são chamados de monstros, assassinos, né? Então, eles têm todos esses nomes
que no primeiro momento que a gente vai trabalhar com eles, de fato, a gente também fica pensando, poxa, um monstro esse cara que fez isso com uma criança de 2 anos, né? Então, é uma coisa realmente muito difícil. Mas quando a gente começa a compreender a dinâmica que ocorre com esses adultos, né? Que abusaram das crianças e dos adolescentes, e até de adultos mesmo, eles também, quase todos eles também foram abusados na sua infância por pessoas que abusaram, quer fosse da família ou pessoas extrafamiliar, que também abusou deles, e eles, então, aprendem e fazem também, né? Vão também abusar das crianças, porque aprenderam isso. Então, o primeiro item é avaliação e incremento da autoestima. Segundo, responsabilização pelo sofrimento perpetrado a outrem. Enfrentamento da ação violenta. Reflexão sobre a criação de vínculos e intimidade com outras pessoas. Presença de fantasias sexuais envolvendo crianças e ou adolescentes. Recurso do processo de recuperação do processo de comportamento que se sucedem antes da ofensa sexual. Eles vão rever quais são os pensamentos, quais são os comportamentos que eles desenvolvem antes de uma ofensa, para que eles tomem conhecimento e comecem a identificar, epa, eu estou fazendo algo que eu não posso diante dessa criança, né? Então, um pouco isso. E o 7º, construção de estratégias para evitar novas situações de violência sexual. E o 8, não sei, cadê o 8? Bom, então é mais ou menos esses os temas. E tem os temas que a gente trabalha com as mulheres, então, cada um desses dias tem um tema e você desenvolve, então, um sociodrama, utilizando, né, as etapas do sociodrama, aquecimento, ação propriamente dita e comentários, trazendo jogos, trazendo cenas, né, que podem ajudá-los a entender isso que nós estamos querendo que eles entendam aqui a partir desses temas. Muito interessante. A Lorena está perguntando se o trabalho tem publicação ou terá publicação. Tem muitas publicações já, tem várias publicações, e eu posso até mandar para vocês, se vocês querem, né? Nesse livro que nós falamos, desse livro de psicodrama que vai sair agora, que vai ser levado, traduzido para o inglês, para essas populações desses países da Ásia, que estão começando a conhecer o psicodrama agora, né? E então tem também lá um artigo que foi muito interessante, que a gente descreve todos esses atendimentos, todos esses grupos que a gente faz aqui, mas existem, sim, textos já escritos, que a gente já escreveu, de todas essas modalidades de trabalho. Talvez, se você puder nos mandar, e a gente depois encaminha para os e-mails, né, Marcela? Encaminha para os participantes, né, para que todos tenham conhecimento. Tá bom, então vou esperar você me mandar o e-mail que eu possa mandar, tá, Marcela? Ótimo, pode mandar para o meu, Marlene. Você tem o meu e-mail, manda para o meu, e aí nós temos uma lista, né, de todos os inscritos que estão aqui, a gente encaminha para todo mundo. Bem bacana. Muito legal, Marlene, seu trabalho, quer dizer, um trabalho estruturado, né? Como tem que ser um trabalho de pesquisa desse, né? É um trabalho que tem uma estruturação bastante definida, uma equipe multidisciplinar também, disciplinada e treinada para isso, para que possa colher os resultados, né, realmente efetivos do trabalho. Muito interessante. Todo esse trabalho está constituído numa pesquisação, né? É uma pesquisação, por conta de ser um trabalho que já acontece há muito tempo, por ser um trabalho em grupo, por ser um trabalho em que a gente utiliza os dados também para pesquisa, né? Eu diria que o sociodrama, então, Moreno fala que o psicodrama seria para tratar toda a humanidade, né? Não seria, então, o sociodrama, que seria o método propício para tratar toda a humanidade, realizar esse sonho megalomaníaco do Moreno? Não sei se acho que não mais, né? Porque com a internet agora ficou mais fácil, né? Pois é, mas Moreno preconizava, né, o trabalho pela internet, né? É muito interessante que ele fala disso que nós estamos fazendo agora, né? Só que naquela época que ele falou era algo assim imaginável, né? Inimaginável, não se pensava nisso naquela época. Mas hoje a gente está aqui fazendo o que ele falou. Mas eu acho que nós temos outros
outros caminhos aí onde o sociodrama está presente, ô Nilton, que é o teatro da espontaneidade. O teatro da espontaneidade que veio com Moisés Aguiar, que hoje já não está mais aqui entre nós, né? E que tinha aquela escola de Tietê, uma escola maravilhosa, que era uma casa em Tietê, onde a gente ia e passava o final de semana inteiro fazendo trabalhos com Moisés Aguiar, uma coisa incrível, surpreendente, né? Então, o teatro de espontaneidade, o teatro de reprise, né? E os psicodramas públicos, que estão aí atingindo grupos grandes, né? Muito maiores até do que esses grupos que a gente faz de sociodrama, como o psicodrama público em São Paulo, né? Tem vários grupos fazendo psicodrama público em São Paulo. Então, eu acho que o sociodrama ele está aí inserido dentro desses tipos de trabalho, né? E eu hoje tendo a ver o psicodrama e o sociodrama, né, como dois recursos imprescindíveis para o trabalho, porque, embora a gente trabalhando com sociodrama num grupo, que é o protagonista, a gente não pode esquecer de pensar a gente não pode deixar de pensar que o sociodrama, a gente vai atender uma clínica social, a gente está atendendo a clínica social através do psicodrama. Né? É uma clínica social, onde você não vai fazer psicoterapia, mas você vai tratar do sofrimento daquelas pessoas. Então, quando a gente tem um trabalho que vai tratar do sofrimento daquelas pessoas, nós estamos, então, fazendo uma clínica social. E aí, acho que psicodrama e sociodrama acabam sendo recursos que a gente, ora faz uma coisa, ora faz outra, de tal forma que o importante é atender as populações que a gente tem à nossa frente, né? Muito legal, Marlene. Riquíssimas suas colocações, sua fala, sua experiência. Última abertura aqui para o público, tá? E depois a gente vai fechar. Falas, Célia, levantou o dedo aí, Célia. Muito bacana, viu, Marlene? Você, assim, nesse trabalho, reafirma o poder da ação grupal, desvelando, assim, o sofrimento das pessoas e dando voz, né? Porque hoje a gente sabe que as pessoas estão sucumbindo ao sofrimento, na solidão, né, no isolamento. E aí esse espaço de conversação propicia isso, né, desvelar o sofrimento, né, que essas pessoas possam resgatar o direito de viver, ter uma vida melhor. Para mim isso é bacana demais. Com certeza. Eu escrevi, Célia, na pandemia, no início da pandemia, esse livro, que ele fala uma parte do trabalho, que é o cuidado vigilante, né? Esse livro foi editado pela Agro agora, saiu agora, recentemente, e aqui a gente fala muito disso, porque nós juntamos, o mais interessante é o que o psicodrama casa, né? O sociodrama, o psicodrama casa com vários outros métodos de trabalho que são interessantes de juntar com o psicodrama. A gente pode criar um espaço muito rico, né? Então, a gente utiliza aqui nesse trabalho 3 aportes teóricos. O psicodrama, claro, como o nosso método por excelência, né? Há as narrativas, né, do Michael White, e usamos também o pensamento sistêmico, que não dá para ficar sem entender que, né, o pensamento sistêmico, e as práticas, a violência, a resistência não violenta, que é desse professor Ein Omer, que é de Israel, que foi o professor com o qual eu fui fazer meu doutorado de sanduíche em Israel, né? E a gente criou, então, um protocolo, né? Que eles chamam de protocolo, mas a gente chama, aqui são os nossos temas temáticos, né? Mas um protocolo onde a gente trabalha em 5 encontros essas famílias, utilizando todos esses aportes teóricos. É bem, quer dizer, eu sou suspeita para dizer, né? Mas eu acho super interessante, não posso dizer que não, né? Ok. Vamos encaminhando o nosso final, então.
Marcela? Deixa eu só fazer uma, né? Primeiro, assim, encantada, né, com esse trabalho. Acho que Moreno fica extremamente orgulhoso quando o Newton está falando do sociodrama ser esse método curativo da humanidade. Eu não tenho dúvida, né, de que, gente, chega, brilha os olhos de saber que tem psicodramatistas fazendo esse trabalho lindo, riquíssimo, tão necessário para esse momento. Até porque, se a gente considera o contexto de pandemia, né, Marlene, talvez você tenha mais dados sobre isso. Uma coisa que tem chegado, inclusive, eu estava ouvindo uma psicóloga que trabalha com a área jurídica, e ela estava falando muito sobre esse contexto de violência, e agora, além de todo o contexto de estarmos mais juntos, as famílias mais juntas, esse contexto de pressão, né, e que aumenta, às vezes estimula a agressividade, ainda nós temos um outro agravante, que com os lockdowns, as instituições também de denúncia, né, fecharam também. Então, quando a Célia está falando do dar voz, o tanto que esse trabalho é importante nesse momento, porque os lugares de denúncia, muitos estavam fechados, né? Então, alguns agressores se aproveitaram desse contexto, e também as vítimas, elas acabaram sofrendo ainda mais por não ter onde expressar sua dor, pedir socorro, né? O pedido de socorro, ele foi silenciado nesse contexto de pandemia, né? Isso mesmo, gente. Eu agradeço, viu, muito estar aqui. Meu irmão, que está aí participando também, fiquei bastante feliz de ver ele aí, meu irmão. E que coisa boa, né? E então, é isso. Vamos trabalhar mais. Muito obrigado pela sua presença, pelas suas contribuições. Fiquei realmente muito feliz de estar participando dessa roda de conversa com você, junto com os colegas nossos aqui do SOGEP, alunos, ex-alunos, né? Que bom estarmos aqui falar de sociodrama, de psicodrama, de Moreno. E esse tema, né, tão sistêmico, como você falou, tão endêmico e tão naturalizado nas nossas vidas, que é a violência, né? Podemos abrir, todo mundo abrir a câmera para tirar uma foto? Isso, Vocês pessoal, acham? façam prints, muitos prints, coloquem uma frase, né? Postem no Instagram, marquem a SOGEP, coloquem uma frase de como foi para você participar desse momento também. Então, abram as câmeras e também postem, né? Façam prints, todo mundo fazendo prints aí, postando. Marcela, você quer fazer a divulgação dos próximos eventos? Acho que seria interessante, né? Sim. Então, nós temos, né, em comemoração ao centenário, a gente tem vindo de uma programação riquíssima, né? Nós já tivemos vários eventos. O nosso próximo já é na próxima quarta-feira, então não percam, se inscrevam, estejam atentos ao Instagram da SOGEP. Na próxima quarta, dia 5, nós teremos a Maria Aparecida Zampieri, que é de São Paulo, junto com o Enio, discutindo sobre, também vai ser uma roda de conversa aqui pelo Zoom, o tema vai ser codependência, também muito pertinente, né, para esse momento de pandemia, de aumento de violência, de aumento de consumos de tantas drogas, né, enfim. E aí teremos esse tema. No dia 15/5, às 9h da manhã, nós teremos uma mesa redonda com uma psiquiatra, uma psicóloga e uma psicopedagoga, falando sobre a saúde mental infantil, as nossas crianças que estão fora das escolas, nesse contexto de pandemia também adoecendo, né? Então, nós vamos conversar um pouco, é uma mesa redonda sobre esse tema. No dia 5, teremos, dia 5/6, 5 de junho, teremos um workshop com a Rosa Cuquier. A gente até divulgou na live dela que nós teremos esse momento, falando sobre sobrevivência emocional. Então, as inscrições a gente já vai abrir para esse workshop, se inscrevam, participem. E no dia 30/6, nós teremos uma conversa também, conversando sobre o sistema familiar no contexto da pandemia. Então, falar sobre esse sistema familiar, e a nossa convidada é a Ana Maria Zampieri. Então, nós temos pessoas, grandes escritoras, pessoas que fazem trabalho riquíssimo sobre psicodrama nos mais diversos ambientes, né, de São Paulo. Hoje estávamos aqui com a Marlene, de Brasília. Então, a nossa ideia é discutir sobre vários temas. Segundo semestre também
daremos continuidade, então estejam atentos ao Instagram da SOGEP, onde nós faremos as divulgações, se inscrevam, participem, divulguem para as outras pessoas, porque acho que todos esses temas, eles não são interessantes só para nós, né? Esse contexto de violência seria interessante muitas pessoas que estão vivendo isso também estarem aqui ouvindo, participando, então divulguem, eu acho que nós podemos abranger muitas outras pessoas nessas discussões. Gente, muito obrigado, né? Obrigado a SOGEP, Marcela, Célia, Marlene, grande beijo. Marlene, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Fique com Deus. Wilson, obrigada pela mediação. Fantástico, muito bom, gente. Valeu demais. Parabéns. Nos vemos em breve. Gostem. Até mais. Grande abraço. Até a próxima. Até mais, gente. Tchau, tchau. Um grande abraço. Até o próximo, até quarta. Pois é, acabou. Ligou, pai? Ligou.